Você sabia que um dos maiores erros cometidos na história da ciência viria a conseguir explicar uma das maiores descobertas do século XX? E que esse erro foi cometido por ninguém menos do que Albert Einstein? Tudo começou quando, no início do século XX, Albert Einstein promulgou a relatividade geral. A principal ideia da teoria era de que a gravidade é causada pela curvatura do espaço-tempo. O espaço, assim como o tempo, poderiam ser compreendidos como um tecido que, na presença de grandes massas, se deformaria, promovendo assim uma atração entre os corpos. Essa deformação do espaço-tempo foi como passou-se a compreender a gravidade. Enquanto desenvolvia as equações da relatividade geral, Einstein notou que elas resultaram em um universo em expansão. Diante disso, decidiu acrescentar uma constante manualmente, chamada de constante cosmológica. O objetivo de Einstein em adicionar essa constante era de contrapô-la à gravidade e fazer assim com que as equações provassem um universo estático. A força cosmológica se tornaria cada vez mais forte quanto mais distantes estão dois corpos, de forma oposta à gravidade. Dessa forma, os efeitos do termo cosmológico são relevantes apenas para as grandes escalas astronômicas, e não para as escalas como a do sistema solar. O problema é que a constante adicionada não tinha embasamento teórico ou observacional algum. Einstein simplesmente adicionou-a porque acreditava que o universo era estático. Contudo, hoje sabemos que o universo, na verdade, está em expansão. Para entender a expansão do universo, podemos fazer a seguinte analogia. O universo pode ser visto analogamente a uma massa de pão em um forno, contendo passas em sua superfície. Conforme o pão cresce, cada vez mais longe ficam as passas entre si. Correspondentemente, podemos pensar o universo como o pão e as galáxias ou outros corpos celestes quaisquer como as passas. Conforme o universo se expande, as galáxias ficam mais distantes uma das outras. É possível se perguntar ainda sobre o que o universo estaria se expandindo, e a resposta seria sobre si mesmo, conforme a analogia do pão que cresce sobre sua própria massa. Um dos primeiros a estabelecer uma teoria sobre como poderia ser a expansão do universo foi o matemático russo Alexander Friedmann, no início da década de 1920. Ele partiu das equações da relatividade geral e estabeleceu que a expansão do universo depende de sua geometria, ou seja, de sua forma. Friedman chegou em três soluções principais para o universo. A primeira solução considera que o universo tem formato esférico e curvatura fechada, e que sua quantidade de matéria total seria maior do que um determinado valor. Nessa solução, o universo se expande até certo ponto quando colapsa, para de se expandir e começa a reduzir de tamanho. A segunda solução considera que o universo tem formato hiperbólico e curvatura aberta, e sua quantidade de matéria total seria menor do que aquele mesmo valor. Nessa solução, o universo se expande cada vez mais, infinitamente. A última solução pode ser entendida como um caso limite e não foi diretamente abordada por Friedman, no qual a quantidade de matéria total é igual a uma quantidade crítica para a expansão. Ela é a solução plana. Nela, o universo não tem curvatura e se expande infinitamente. Uma diferença entre o caso aberto e o caso plano é que no caso aberto, a velocidade de separação entre duas galáxias se estabiliza em um valor diferente de zero, enquanto que no caso plano, ela se aproxima cada vez mais de zero sem nunca alcançá-lo. Em todos os modelos descritos por Friedman, a distância entre duas galáxias aleatórias começa em zero e depois aumenta. Atualmente, se sabe que o universo provavelmente é plano. Apesar de todos esses esforços, a expansão do universo ainda não era um consenso. Isso só veio a ser definido na comunidade científica em 1929, com o trabalho do astrônomo Edwin Hubble no Observatório Mount Wilson. Hubble conseguiu provar observacionalmente que as galáxias se afastam da Terra com velocidades proporcionais às suas distâncias. Dessa forma, a comunidade científica chegou à conclusão de que o universo deveria estar se expandindo. Diante desses fatos, a constante cosmológica veio a ser descartada das equações da relatividade geral, e Einstein admitiu que ela teria sido, em suas palavras, um dos maiores erros de sua vida. Vale ressaltar que se pensou na expansão do universo nas décadas seguintes de forma desacelerada, uma vez que a gravidade serviria como freio para aquela, fazendo força no sentido de atrair os corpos. Mas isso foi contestado em 1998,
quando observações de supernovas, que são basicamente explosões de estrelas, resultaram em uma luminosidade muito menor do que a esperada. Isso foi um fato relevante porque a luminosidade de uma supernova é muito bem definida em relação à distância com a qual se estima que ela esteja da Terra. Dois grupos de cientistas, então, concluíram que tais supernovas observadas deveriam estar se afastando da Terra a uma velocidade muito maior do que a calculada, e a única explicação possível para isso era de que o universo teria de estar se expandindo de forma acelerada. Tão grande foi essa descoberta que, em 2011, 3 cientistas foram laureados com o Prêmio Nobel da Física por ela. Para explicar tal fato, foi teorizada a energia escura. A energia escura seria uma forma hipotética de energia que estaria presente em todo o universo e agiria como um fluido de pressão negativa, promovendo a aceleração do universo em um passado mais recente, nos últimos 2 a 3 bilhões de anos. Infelizmente, ainda não se sabe do que a energia escura é composta, o que limita um pouco a sua compreensão. Assim, a energia escura é um dos maiores mistérios da ciência na atualidade. Contudo, a ciência já estipulou algumas teorias e modelos matemáticos para explicá-la. O modelo mais frequentemente referido é o da constante cosmológica, a mesma das equações da relatividade geral. Esse modelo voltou a ser usado porque a energia escura também deve funcionar de forma oposta à gravidade, podendo superá-la apenas nas grandes escalas. Dessa forma, após a descoberta de que o universo se encontra em expansão acelerada, a constante cosmológica pode ser ressignificada. Para falar de energia escura, é importante fazer uma diferenciação em relação ao conceito de matéria escura. A matéria escura é um tipo de matéria que só interage gravitacionalmente com o resto, e que, além disso, não emite radiação eletromagnética alguma, ou seja, não emite luz. Logo, é indetectável a partir da observação. A energia escura, diferentemente, não exerce atração gravitacional, fazendo uma força oposta, no sentido de repulsão do universo. Outra diferença é que enquanto a energia escura só se tornou relevante há aproximadamente 2 a 3 bilhões de anos, a matéria escura já deveria estar atuando no universo desde os tempos do Big Bang, há aproximadamente 13 bilhões de anos. É possível, hipoteticamente, que a matéria escura e a energia escura tenham alguma ligação entre si, mas isso ainda não é provado. Ainda que ambas sejam invisíveis, a partir de seus efeitos gravitacionais, já foi medido suas presenças no universo. É estipulado que a energia escura compõe aproximadamente 68% de tudo que existe no cosmos, enquanto a matéria escura, 27%. A matéria visível, que seriam os prótons, nêutrons e tudo aquilo com que já estamos normalmente acostumados, representa apenas 5% do universo. Assim, hoje a energia escura reside enquanto um dos maiores mistérios da ciência, sobre o qual os físicos não param de buscar respostas do universo afora. Resta-nos, então, esperar novas descobertas.